Boa tarde, povo de Deus. Aqui é a Escola de Teologia Maranata e eu quero trazer uma breve reflexão para a nossa tarde de segunda-feira, aonde o tema da mensagem é as armas que matam gigante. As armas que matam gigante. Através dessa mensagem com o rei Davi, nós vamos aprender as armas que Davi usou para matar gigante, amém? E eu quero passar uma breve mensagem através dessa palavra que é as armas que mataram que matam o gigante. O texto básico que eu quero usar é 1 Samuel 17, 38, 39 e 40. Amém? Vamos ouvir um louvor em nome de Jesus para que nós seja abençoado através do louvor e depois eu vou passar uma mensagem. Deus abençoe a vida de todos que for ouvir esse vídeo. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância, comecei a chorar. E na caixa das lembranças lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Desde vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança. As armas que matam gigante. Esse é o tema da mensagem nesta tarde de segunda-feira para o coração de quem for ouvir essa mensagem, né?
O Senhor te cura nesta hora. O Senhor cura, sara, transforma e liberta. Amém? Ele cura a sua vida, Ele cura a sua casa, o seu casamento, a sua família. Ele cura, Ele cura. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual o gigante que está te atormentando, mas eu sei que existe o céu, existe no céu e na terra um Deus que Ele cura, Ele transforma, Ele liberta, Ele restitui, Ele traz tudo novo, aquilo que o inimigo te roubou, a sua alegria, amém? Ele traz de novo, a sua vontade de viver, Ele traz de novo, Deus Ele traz de volta tudo aquilo que o inimigo tentou nos roubar, amém? Ele cura, tenha fé que Deus Ele cura. Amém? Irmãos, eu quero trazer uma breve mensagem aqui para o coração de quem for assistir esse vídeo agora ou mais tarde, quem entrar aí no momento aí, ou mais tarde, uma palavra que o tema é as armas que matam gigante. Se você está com algum gigante, e amém, irmão, e através dessa palavra, você vai aprender a usar as armas certas para derrubar esse gigante que está assolando a sua vida. Assim como Davi derrubou aquele gigante Golias, ele usou a arma certa, ele usou a arma do Espírito Santo, amém? E é essa arma que nós devemos usar para derrubar o gigante da nossa vida. O texto que eu quero usar está em 1 Samuel 17, no versículo 38, 39 e 40. Esse é o texto que eu quero usar como base para essa pequena mensagem. E o texto vai dizer assim: revestiu a Davi da sua própria armadura, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. No 39, Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. No versículo 40. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 pedras lisas e pôs-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém? Essa é a mensagem como base. Esse é o texto como base para a mensagem. Amém? A história, irmão, de Israel é uma grande nação. Israel era uma grande nação que, ao sair do Egito, arrasa tudo pela frente. Nação teme estar no caminho de Israel. Israel, quando ele foi liberto do Egito, ele começou a arrasar tudo que vinha para frente. Ele começou a conquistar a cidade, né? E todo mundo que chegava à frente de Israel temia pelo poder de Deus que estava na vida de Israel. Eles arrasavam tudo que tinha pela frente. Um povo que temia ao Deus verdadeiro e por ele era ajudado. Israel, quando foi liberto do Egito, eles temiam a Deus, né? E por temer a Deus, por andar com Deus, eles eram ajudados. Amém? O tempo foi passando e a nação de Israel foi crescendo até chegar nesta mensagem que vou lhes revelar. O tempo foi passando, Israel foi conquistando cidades, Israel foi conquistando nações, né? Até chegar, né, nessa mensagem que eu quero revelar para os irmãos, através da vida de Davi. Agora essa maravilhosa nação tem um rei que se chama Davi. Um rei que se chama Davi. É nesse dia em que ele vai levar mantimento
no campo de batalha, ele vai pensando no que ele viria. Talvez pensando em ver os filisteus derrotados, mortos, né? E envergonhados e os israelitas vencedores, triunfantes, mas não foi isso que ele viu. Não foi isso que ele viu. Davi, ele foi ao campo de batalha levar mantimentos ali que o pai dele mandou, e eu creio que ele foi pensando ali de chegar a ver o povo de Israel triunfante, vencedor ali na batalha, né? E o filisteu derrotado, humilhado. Mas infelizmente não foi isso que Davi viu. Chegando no campo de batalha, ele viu um grande homem com 3 metros de altura, humilhando o seu povo. E este homem era Golias. Davi, ele achava que ia chegar e ver Israel vencedor e o filisteu derrotado. Mas ele dá de encontro a um homem de 3 metros de altura, uma aberração, humilhando o seu povo, Golias, humilhando Israel, humilhando os soldados de Saul. Então o pequeno Davi resolve enfrentar aquela aberração da natureza, pois Davi mesmo diz: quem é este circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E eu quero te perguntar, quem é esse circunciso que está afrontando a sua vida? Quem é esse circunciso que está afrontando a vida do servo, do Deus vivo? É essa pergunta que você tem que falar para o seu gigante. Quem é você, incircunciso, para me afrontar? Eu sou filho do Deus vivo. E Davi, ele fez essa pergunta: quem é esse circunciso? Olha que pergunta interessante. Davi, ele não ficou com medo, não. Ele simplesmente falou: quem é você? Não te conheço, nem sei quem é você na fila do pão. Se Davi estivesse aqui hoje, eu nem sei quem é você na fila do pão, meu amigo. Quem é você para você estar me afrontando? Quem é você para estar afrontando a minha nação? Quem é você para estar afrontando a minha casa, a minha família? Quem é você para afrontar? Eu sou servo do Deus vivo. Davi, sabe por que Davi fez essa pergunta, irmão? Porque Davi, ele sabia em quem ele confiava. Davi, ele tinha certeza em quem ele confiava. E você, tem a certeza em quem você confia? Em quem que você confia? Em cavalos, em pau, em espada? Ou você confia no Deus de Israel, no Deus vivo? Em quem você confia? Davi, ele pôde afrontar aquele gigante. Ele pôde chegar na barba daquele gigante e falar: quem é você, meu amigo? Eu não te conheço, nem sei quem é você. Qual é a sua procedência? Quem é você para você estar afrontando o meu povo? Davi, ele sabia em quem ele confiava. E você sabe em quem você confia? Eu quero te deixar essa pergunta nessa tarde. Você sabe em quem você confia para você afrontar o gigante da sua vida? Então Davi é vestido com as armaduras do rei Saul, mas não deu, pois, as armaduras do mundo. Em nada pode te ajudar na sua batalha. Elas só vão atrapalhar. Presta atenção, irmão. Davi, ele foi vestido das armaduras de Saul, mas de nada adiantou, porque Davi não conseguiu dar um passo com aquela armadura. Irmão, na nossa vida é assim também. Quando a gente coloca a armadura do mundo em nossa vida, nós não conseguimos dar nenhum passo. A armadura do mundo não pode te ajudar em nada. Irmão, o mundo não pode te oferecer vitória. O mundo não pode te oferecer nada. Quando você coloca o mundo na sua frente, você não consegue nem dar um passo. E Davi, ele percebeu isso. Ele percebeu que ele usou a armadura de Saul. Saul estava já perdido no mundo. Saul já estava no pecado. Então aquela armadura mundana não pôde ajudar Davi. Aquela armadura, quando Davi colocou aquela armadura no corpo, quando ele revestiu daquela armadura, Davi, ele não conseguiu dar nenhum passo. E na nossa vida como servo de Deus também é assim. Quando a gente coloca a armadura do mundo na nossa vida, quando a gente coloca as coisas do mundo na nossa família, quando a gente coloca as coisas do mundo no nosso casamento, quando a gente coloca as coisas do mundo no nosso dia a dia, na igreja, na vida espiritual, nós não conseguimos dar nenhum passo. Sabe por quê? Porque o mundo não pode te oferecer nada. Ela,
só vai piorar. Só vai piorar. E Davi, ele não conseguiu dar nenhum passo. Se desfaz das coisas do mundo. Se desfaz dos vídeos que você está vendo na rede social. Se desfaz da fofoquinha de parente, de família, de vizinho. Se desfaz muitas vezes das coisas que você está assistindo na televisão. Se desfaz das coisas do mundo. Se desfaz da armadura do mundo, porque Davi, quando vestiu aquela armadura de Saul, ele não conseguiu fazer nada, ele não conseguiu nem dar um passo. E nós também temos que tirar toda a armadura do mundo para que a gente consiga crescer na fé. Amém? Mas Davi, sabendo que sobre ele estava a unção que Deus tinha mandado através do profeta Samuel, vestiu sua própria armadura, aquelas que, dirigidas pelo Espírito Santo, o levaria à vitória. Davi, ele se lembrou que ele foi ungido por um profeta. E quando ele se lembrou que ele foi ungido por um profeta, ele tirou a armadura de Saul. E ele se revestiu da unção do Espírito Santo. Olha que interessante, Davi, ele se revestiu da unção do Espírito Santo. Nós também já fomos ungidos. Se você que está aí do outro lado dessa tela de celular, se você já foi batizado, se você está caminhando na fé, se você aceitou Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se um profeta já te ungiu, você está cheio do Espírito Santo. Você não pode colocar a armadura do mundo, você não pode se revestir com o mundo. Você tem que se desfazer das coisas mundanas, você tem que se desfazer das coisas do mundo e se revestir com a armadura espiritual, a armadura do Espírito Santo. Foi assim que Davi fez. Davi, ele largou a armadura de Saul, que não tinha nada para oferecer para ele. Ao contrário, estava até impedindo dele chegar até o gigante. Aquela armadura que ele vestiu de Saul estava impedindo dele andar. Davi, ele não conseguia nem andar de tanta coisa mundana que ele colocou sobre o corpo dele, que estava sobre a armadura de Saul. Mas Davi, ele lembrou que ele foi ungido por um profeta. Ele lembrou que ele derramou azeite sobre a vida dele. E ele se revestiu do Espírito Santo e foi enfrentar aquele gigante. E a história nós conhecemos, que lemos a Bíblia, né? Assim eu espero que os irmãos que vão ouvir essa palavra leiam a Bíblia e conheçam a história de Davi. As armas que matam gigante. Este é o tema. E eu vou passar para você as armas que matou o gigante Golias através da mão de Davi. As armas de Davi, para você usar essa mensagem, para te dar vitória. Existe um versículo que quero mostrar e que, por incrível que pareça, Davi sabia algo que nós temos que aprender. Eu quero te mostrar um versículo para que essa mensagem possa fazer efeito na sua vida, na minha vida. Eu quero te mostrar um versículo que, por incrível que pareça, Davi, ele sabia, amém? Ele sabia. E isso é algo que nós temos que aprender. Porque todo que nasce de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Palavrinha pequena. Porque tudo que nasce de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Nossa fé. A fé. Davi lembrou que a única coisa que poderia vencer o mundo, poderia vencer aquele gigante, era a fé dele. Essa mensagem, esse versículo que eu li está em 1 João 5,4. Depois o irmão vê lá. A nossa fé vence o mundo. Davi teve fé e venceu Golias. Use da sua fé para crer nessa palavra. Tatiana, Deus abençoe, Tatiane Oliveira, sobrinha da minha esposa Ana. Deus abençoe sua vida, amém? Use de sua fé para crer nessa palavra e tomar posse dela. E mais ainda, ser um vitorioso.
derrubando os gigantes que cruzarem seu caminho. A fé. Use da sua fé. A fé remove montanhas. Irmãos, use da fé. Davi, ele usou da fé dele. Ele largou a armadura de Saul e se revestiu pelo poder do Espírito Santo e colocou em prática a fé dele. E um homem de 3 metros de altura, uma aberração que estava afrontando o povo de Israel há mais de 20 dias, afrontando o povo de Israel. Davi olhou para aquele gigante e falou: quem é você, incircunciso? Quem é você para ficar me afrontando? Ei, meu amigo, você vem com espada, com escudo, você vem com lança, mas eu vou através de ti na minha fé. Eu vou em cima de você, em nome de Jesus, em nome do Deus do exército. Amém? A nossa fé, a fé, irmão, pode tudo. A fé vence o mundo. E foi através da fé, que Davi venceu aquele gigante. Irmão, coloque em prática a sua fé. Uma palavra pequena, fé, mas que tem tanto poder, um poder sobrenatural, que a palavra de Deus diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, veja bem, muitos ministros, muitos pregadores falam que se você tiver fé do tamanho como um grão de mostarda, mas não está assim na Bíblia, não é do tamanho de um grão de mostarda. Se você ouviu até hoje que é do tamanho do grão de mostarda, examine a palavra, que na Bíblia não está do tamanho. A mensagem está assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: sai daqui, vai para ali, que ele vai. Como um grão de mostarda. O grão da mostarda é a semente menor que tem, mas quando ela cresce, ela dá uma das maiores árvores, aonde até passarinho faz ninho, faz sombra. Se você tiver fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é pequena, mas quando ela é jogada no solo, ela rompe o solo e dá uma grande árvore. É como um grão de mostarda que nós temos que ter a fé, não do tamanho. É como um grão, porque Deus não trabalha com tamanho, Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com qualidade. E o grão de mostarda, ele tem qualidade para ser mostarda. Se você vê as propriedades da mostarda no nosso organismo, você vai ver que tremendo é a mostarda. O tão bem que ela faz para o nosso organismo. As propriedades da mostarda. Amém? Nós temos que ter fé como um grão de mostarda. Amém? E eu quero falar para os irmãos aqui as armas que derrubam gigantes. E a primeira arma que Davi usou, o cajado. A primeira arma que Davi usou foi o cajado. O texto é bem claro. Amém? O texto é bem claro ao relatar que Davi tomou em sua mão o seu cajado. Aquele que ele usava para conduzir as ovelhas de seu pai. Olhando, muitos diriam que era apenas um pedaço de pau, uma vara de madeira. Mas para Davi era algo que sempre estava perto dele, o cajado. A palavra de Deus. Um dos nomes da Bíblia é cajado. Amém? A palavra da Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia chama de cajado. Amém? A palavra de Deus. Davi andava 24 horas com o cajado em suas mãos, conduzindo a ovelha. Davi andava 24 horas com a palavra de Deus no seu coração e na sua mão. E você? Você anda com a palavra de Deus no seu coração? O que você está fazendo com o cajado do Senhor? Davi, ele usava o cajado. Ele usou o cajado. E o cajado vivia perto dele. Eu creio que o seu cajado representava a autoridade. Eu creio que o cajado de Davi representava a autoridade, pois Davi relata a Bíblia que caminha em direção a Golias com autoridade. Ele não teve medo do inimigo, mesmo com as afrontas do gigante. Davi, a Bíblia vai nos relatar que Davi caminhou em direção ao gigante Golias com um cajado. Davi, ele caminhou em direção ao gigante com a palavra de Deus. Amém? E ele não teve medo do inimigo. Mesmo com as afrontas do gigante, Davi não teve medo. Sabe por quê?
Porque Davi ele caminhou para cima daquele gigante com a palavra de Deus. Amém? Não tema o gigante, irmão. Não tema o gigante. Seja a enfermidade, eu não sei qual é o gigante que está falando na sua vida. Não tema. Seja a enfermidade, seja o gigante das finanças, seja o gigante da incredulidade, seja o gigante da discórdia, o gigante do pecado, meu irmão, o gigante da enfermidade, o gigante da desunião. Irmão, não temas com o gigante do pecado. Caminhe em direção do gigante. Caminhe. Desculpe, irmão. Caminhe em direção ao gigante. Mas, irmão, em nome de Jesus, não esqueça o cajado. Não esqueça a palavra de Deus. Caminho. Eu não sei qual o gigante que você está enfrentando. A enfermidade, a finança, a discórdia, a incredulidade, o pecado, a briga dentro de casa, meu irmão, a desunião com o marido, com a esposa, a desunião com o filho, com um vizinho. Irmão, não temas o gigante. Caminhe em direção ao seu gigante. Bata no seu peito para esse gigante. Fala: o gigante aqui sou eu. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Caminhe em direção ao seu gigante. Mas, irmão, quer um conselho? Não esqueça o cajado. Não esqueça o cajado. Porque o cajado aqui simboliza a palavra de Deus. E se você não tem a palavra de Deus, você não vai vencer o gigante que está afrontando a sua vida. Se você não tem fé para enfrentar o gigante, se você não tem fé, se você não tem a palavra do Senhor Jesus, você não vai conseguir derrotar esse gigante. Amém? O cajado, ele é indispensável em sua vida. A palavra de Deus, irmão, é indispensável na minha vida e na nossa vida, na sua vida. A palavra de Deus é indispensável na nossa vida. Não esqueça do cajado, não esqueça da palavra. O próprio Davi, no Salmos 23, no versículo 4, nos mostra isso. Só para te lembrar. Pense, só para te lembrar, irmão. Pense no que estava nas mãos de Moisés. Moisés, ele é levantado, né? Moisés sobe ao monte e Deus aparece nele sobre uma sarça ardente e na mão de Moisés. Pense no que estava na mão de Moisés. Um cajado. Na mão de Moisés estava um cajado. Amém? E Deus faz aquele cajado se transformar em cobra e depois se transformar em cajado novamente. E Moisés com aquele cajado. Abre o mar. Moisés com aquele cajado, ao tocar no mar, o mar é aberto. Moisés com aquele cajado, ao tocar na rocha, a rocha verte água. Deus abençoe. Nakamura está assistindo, Deus abençoe a sua vida, amém? Seja bem-vindo aí nessa live aí, que Deus possa falar através dessa mensagem, amém? E Moisés com aquele cajado, né? Ele tocou no mar para abri-lo, a mando de Deus. Irmão, o cajado, quando você for enfrentar os seus gigantes, a primeira arma que Davi levou foi o cajado. Não esqueça de levar o cajado. E o cajado aqui simboliza a palavra de Deus. Não esqueça da palavra do Senhor. Segunda arma que Davi usou para derrubar gigante, que é o tema dessa mensagem. As armas que derrubam gigante. A segunda arma é a pedra. Davi pegou 5 pedras fragmentos de rocha. Mas foi só com uma que Golias caiu. As outras estão na mensagem. As 5 pedras de Davi. Uma nova mensagem que, se Deus quiser, amanhã eu trago nesse mesmo horário as 5 mensagens, as 5 pedras de Davi. E Davi, ele usou só uma pedra.
Mas quero lembrar que Davi era um homem de pequena estatura. Alguns teólogos acreditam que ele tivesse 1,60 m de altura. Então chegamos à conclusão que sua força não era o suficiente para a pedra cravar na testa do gigante. Também que o local, a única abertura do capacete, era quase impossível de acertar em um só tiro. A pedra é a fé que vence o mundo. Suas escolhas sempre serão as erradas, porque se você não usar a fé, de nada adianta. Irmão, aquela pedra simbolizava Jesus Cristo. Olha só, Davi, ele tinha 1,60 m aproximadamente de altura. Amém? E ele estava com aquela pedra naquele alforje. E a abertura no capacete, na fronte do gigante, aqui assim, ó, no meio da testa, era pequenininha. Era impossível, pela lei da natureza, Davi acertar a fronte daquele gigante. E se por acaso, na circunstância, ele acertasse, não ia nem fazer calo, porque Davi ele não tinha uma força suficiente para derrubar com uma pedra um homem de 3 metros de altura, irmão. Não tinha. Aquela pedra na Bíblia simboliza Jesus, porque Jesus fala que eu sou a rocha. Eu sou a rocha. Moisés, quando Deus pediu para Moisés falar com a rocha, Moisés perdeu de entrar na terra prometida, porque Deus deu uma ordem para Moisés. Moisés, conversa com a rocha. Moisés, pela ignorância dele, por já estar farto daquele povo reclamar no Egito, no deserto, Moisés, em vez de falar com a rocha, Moisés bateu na rocha, feriu a rocha, e Deus levou Moisés até o monte e falou: olha ali para a terra que eu te prometi, mas ali você não vai entrar, porque Moisés, eu pedi para você conversar com a rocha, e você feriu a rocha. Moisés, aquela rocha sou eu. Deus é a rocha, Deus é a rocha, e nós sabemos que pedras são fragmentos de rocha. Moisés ali estava com a fé na rocha eterna, em Deus, em Jesus Cristo, porque Deus diz que Ele é a pedra de esquina, a pedra angular. A palavra de Deus nos diz que Deus, Ele é a rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, a nossa segurança. A palavra de Deus diz que quando a gente constrói a nossa casa sobre a rocha, nada pode nos deter. E Moisés pegou a palavra de Deus, pegou a fé através daquela rocha e foi direcionada aquela pedra na direção da mão do Senhor, na fronte daquele gigante. E aquele gigante de 3 metros de altura foi ao chão, de cara no chão. Ele caiu com a face no chão. Irmão, se você pega a rocha, que é Cristo Jesus, a palavra de Deus, que é o cajado, e através da sua fé você lança, você vai derrubar esse gigante que está assolando a sua vida. Não tem como esse gigante ficar de pé diante a sua face se você pegar a rocha, que é Jesus Cristo. Se você pegar a palavra, que é o cajado, irmão, tenha fé. A fé remove montanha. A fé faz o sobrenatural na minha e na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, eu não sei se o irmão está recebendo essa mensagem, mas eu creio que essa mensagem vai falar no coração de quem ouvir. Em nome de Jesus. A rocha, a segunda arma que Davi pegou para derrubar o gigante. Irmão, tenha fé e toma a atitude de lançar a pedra em direção ao gigante. Com toda certeza ele vai cair. Tenha fé, irmão. Tenha fé. Tenha fé. E tome atitude. Outra coisa que eu vou falar para os irmãos. Irmão, Davi derrubou aquele gigante através daquela pedra. Só, irmão, que não foi a pedra que matou o gigante. Não foi. Aquela pedra só derrubou Golias. Davi, ele teve a atitude de correr, pegar a própria espada do gigante e tirar a cabeça do gigante fora, decepar a cabeça daquele gigante. Porque se Davi não tivesse tomado a atitude de correr, pegar a espada e arrancar a cabeça daquele gigante, aquele gigante tinha se levantado e tinha derrubado o Davi. Aquele gigante tinha se levantado de novo, porque não foi a pedra que matou o gigante,
foi Davi que decepou a cabeça. Aquela pedra foi Jesus que derrubou o problema. Mas quando Deus derruba o problema que está te assolando, mas é você que tem que ir lá e dar o final na vida naquele problema. É você que tem que dar um basta no problema. Deus, ele só entra no meio para derrubar aquele problema, mas você que tem que dar o final, porque se você não tiver a atitude de enfrentar aquele problema vai se levantar. E quando ele se levanta, ele vai se levantar 1000 vezes mais forte do que ele caiu, irmão. Se Davi não tivesse arrancado a cabeça daquele gigante, quando aquele gigante caiu, aquele Golias, ele tinha levantado, e ele tinha levantado 10.000 vezes mais forte na vida de Israel. A paz do Senhor, Mônica, Deus abençoe, está assistindo, a sobrinha da minha esposa também. Deus abençoe a sua vida, Mônica. O irmão está entendendo essa palavra? Irmão, tenha fé, pegue o cajado, que é a palavra de Deus, pegue a pedra, que é Jesus, e a fé, derruba esse gigante. Mas, irmão, você tem que tomar a atitude de lançar a pedra em direção ao gigante. Com toda certeza ele vai cair, mas você tem que tomar atitude. Tome atitude, porque o que está faltando na vida do crente hoje em dia é atitude. Crente hoje em dia ele fala demais, ele fica de fofoquinha demais, ele fica de mimimi demais e não toma atitude. Irmão, você tem que entender uma coisa, que a vida do crente é mais oração e menos falação, é mais joelho e menos língua. Davi, ele não falou nada, a única coisa que Davi falou: meu amigo, quem é você na fila do pão para vir me afrontar o exército de Deus de Israel? Quem é você, incircunciso? Eu não te conheço. Você vem a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou em cima de ti, em nome do exército, em nome de Deus vivo de Israel, meu amigo. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, você nunca fez nada por mim. Irmão, irmão, vai pra cima desse gigante, irmão. Irmão, em nome de Jesus, irmão, você tem que, irmão, tomar atitude. Tome a atitude de enfrentar esse gigante e ele vai cair. Essa foi a terceira arma, a fé de Davi, que derrubou gigante. A terceira arma que Davi usou para afrontar Ludinha. Deus abençoe, Ludinha, minha cunhada. A Ludinha, meu filho, nasceu ontem, o Heitor, ó, uma bênção. É a cara da Ludinha, gente. Parece demais a Ludinha. Misericórdia. Meu Deus do céu. Mas ele é lindo. O importante é que ele tem saúde. Não importa com quem o Heitor parece. O importante é que ele tem saúde. Deus abençoe, Ludinha. A terceira arma que Davi usou para derrubar gigante, o alforje. Davi usou a primeira arma, o cajado. A segunda arma, a pedra. A terceira arma, o alforje. O alforje é uma bolsa que se usava para levar mantimento e equipamentos. Creio que o alforje é um coração. Irmão, eu creio que o alforje ali simboliza um coração, mas não um coração qualquer. Esse em que o próprio Davi nos fala no seu salmo: quem subirá no monte do Senhor? Ou quem estará em seu santo lugar? O puro de coração. Salmos 24, 4. Um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Salmo 51, 17. Dentro de um coração puro há alimento bom para todos. Tem um coração puro e o gigante não resistirá. Irmão, dentro de um coração puro há alimentos bons para todos. Tem um coração puro e o gigante não resistirá. Tem um coração puro e o gigante não resistirá. Quando você tem um coração puro, o gigante não consegue ficar de pé diante de ti. Pois o servo de coração puro não tem espaço para medo. Um servo de coração puro não tem espaço para medo, decepções ou quaisquer outros tipos de sentimento. Amém? Um servo de coração puro não tem espaço para qualquer outra coisa, decepção ou qualquer outro tipo de sentimento que não seja a vitória. O gosto de derrubar gigante é só para valente. O gosto de derrubar gigante é só para valente. Um coração puro, um coração quebrantado, um coração contrito.
Mariana, Deus abençoe. Mariana está assistindo. A Sandra, Deus abençoe Sandra, em nome de Jesus. Vamos aprender a derrubar o gigante que está assolando a nossa vida. Um coração puro. E Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha um coração puro. E nós precisamos, irmão, nós precisamos pensarmos o que está dentro do nosso coração. O que nós estamos levando dentro do nosso coração. Irmão, quando a gente tem um coração puro, um coração sincero, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Quando você tem um coração puro, um coração perdoador, um coração consolador, o gigante não fica de pé diante de ti. Amém? A quarta arma, a funda. Davi também usou uma funda para derrubar gigante. Funda é uma espécie de estilingue que se usa para atirar pedras. De fato, esta sim é uma arma, uma que pode machucar alguém. Aos olhos de Golias, aquela funda não lhe metia medo, pois além de não ser uma espada, estava nas mãos de um menino. Aos olhos de Golias, aquela funda não metia medo a ele. Por quê? Porque Golias, ele era um homem de guerra, era um homem valente, não era uma espada. E além de não ser espada, estava nas mãos de um menino. É assim que Satanás nos vê. Satanás, ele nos vê como um menino. E ele, muitas das vezes, ele não teme a nós. Ele pensa que pelo fato de nós estar apenas com estilingue, ele não tem medo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa o tamanho da arma que você tem. O importante é a sua fé. Davi não derrubou o gigante com uma espada. Davi derrubou o gigante com um estilingue. Não é o tamanho da sua arma que vai determinar a sua valentia. Não é o tamanho da sua arma que vai determinar a sua vitória. Ao contrário, muitas das vezes a gente vence uma guerra se calando. Muitas das vezes a gente vence uma guerra dentro do nosso lar, uma briga com o esposo, uma briga com a esposa, uma discussão com o filho, uma discussão com o marido, se calando. Não é debatendo, porque, deixa eu falar uma coisa pra você, a pessoa que grita não é ouvida. Deixa eu falar uma coisa pra você, se você está gritando com a sua esposa dentro de casa, se você está gritando com o seu marido dentro de casa, se você está gritando com o seu filho dentro de casa, eu vou te falar uma coisa, você não está sendo ouvida. É por isso que ele não te obedece. É por isso que o seu marido não te obedece, é por isso que a sua esposa não te obedece, é por isso que o seu filho não te obedece, sabe por quê? Porque você está gritando, e quem grita não é ouvido. Não é o tamanho da sua arma que determina a sua vitória, e sim a maneira que você utiliza aquilo que você tem dentro da sua casa. Muitas das vezes a gente tem que receber o nosso marido, a nossa esposa, com a boca cheia d'água. Sabe por quê? Para você não falar. Porque muitas das vezes o que acaba com um casamento, o que acaba com um lar, o que acaba com a união de uma família é o que você fala, é o que você determina, é o que sai de dentro da sua boca, porque a nossa língua não tem osso. Não é o tamanho da sua arma que determina a sua vitória, é da maneira que você usa ela, é como você vai usar aquilo que você tem dentro do reino. Porque, meu irmão, para Deus não é a quantidade, é a qualidade. Para Deus, Deus não trabalha com quantidade. Veja bem, Deus não trabalha com tamanho, Deus não trabalha com quantidade, Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha com qualidade. Davi, ele tinha um estilingue, uma pedra, uma qualidade que ele tinha. Um coração puro. Um coração puro. Davi, ele tinha um coração perdoador, ele tinha um coração puro. Se aquele gigante tivesse se arrependido, Davi não tinha matado ele, porque Davi, ele tinha um coração puro. E o que falta no mundo hoje é um coração puro. Muitas das pessoas falam assim, por que você serve a Deus? Se Deus existe, por que tem muita maldade no mundo? Por que existe tanta coisa ruim no mundo? Deixa eu falar uma coisa pra você, não, o mal não existe. O mal não existe. O mal é a falta do bem. O mal é a falta de amor. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você estudou ou não estudou? Eu não estudei muito não, mas eu sei que o vento, o frio não existe. Na ciência, no estudo, o frio não existe. O que existe é a falta de calor. Também não existe a escuridão. A escuridão não existe. A escuridão não foi criada. A escuridão existe pela falta de luz. E o mal também não existe. Deus não criou o mal. Deus não é culpado pelo mal. Sabe por que o mal na sua vida existe? Porque falta
o amor dentro de você. Falta o amor dentro de mim, falta o amor dentro de você, falta o amor dentro do ser humano. As mães têm o ser humano tem uma péssima mania, sabe, de falar assim: eu quero deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Não vai funcionar. Eu sinto muito, não vai funcionar. Porque o mundo está do jeito que Deus deixou. Bom, você não tem que deixar o mundo melhor para os seus filhos, você tem que deixar um filho melhor para o mundo. Você tem que deixar um filho melhor para o mundo, porque não é o mundo que destrói o ser humano, é o ser humano que destrói o mundo. É o contrário. Hoje nós estamos acreditando no errado. O errado passou certo, o certo passou errado. O que está dentro do seu coração? Irmão, para com isso. A gente temos que parar de falar, de colocar na vida do terceiro aquilo que é a nossa culpa. E é assim dentro do Éden. Adão culpou Deus, Deus culpou a serpente, e até hoje eu culpo você, você me culpa. A minha esposa fala que o casamento não está certo por minha culpa, eu falo que é a culpa da minha esposa, eu falo que é meu filho que... Irmão, deixa disso. Um coração puro. Davi, ele tinha um coração puro. Mude as suas armas. Para de usar a língua e usa a fé. Para de usar a boca e usa o silêncio. Quando seu marido chegar bêbado em casa, quando seu marido chegar alterado em casa, usa a fé. Se cala, enche a boca de água. Quando a sua esposa não te obedecer, quando a sua esposa, você pedir alguma coisa para sua esposa ser bruta, não fala nada. Faz ao contrário, vai lá e faz. Vai lá e faz e leva para ela, na onde ela estiver. Se ela estiver na cama, leva para ela. Se você pedir para sua esposa não fazer um café, ela falar: não vou, vai lá, você faz, monta uma bandeja com pãozinho, bem gostosinho, leva para ela, fala aqui: toma aqui, meu amor. Irmão, é assim que você vence o mundo. É através do amor, através da união. Se o seu parceiro não quer fazer, faça você, porque tem um ditado que eu trago para minha vida, eu gosto muito. Se eu quero uma coisa bem feita, eu mesmo faço. Eu não peço para minha esposa fazer. Eu não peço para minha esposa lavar a louça se a louça está suja, porque é eu que quero a louça limpa, então eu vou lavar. Se eu não peço para minha esposa limpar a casa, se estiver me incomodando, porque se eu quero limpar, eu que vou limpar. Eu não peço para minha esposa fazer comida, eu mesmo vou e faço. E eu ainda faço, e eu ainda chamo ela para comer comigo, sabe? Porque é eu que quero. Se eu quero uma coisa bem feita, eu mesmo vou e faço. Porque o ser humano não tem nada de bom para oferecer para nós. A minha esposa não tem nada de bom para me oferecer. Os meus filhos, a minha família, não tem nada de bom para me oferecer. Eu sim tenho, porque o problema não está em mim, o problema está na pessoa. Amém? Um coração puro. E Davi usou o coração puro. Mas aos olhos de Davi não era só uma funda, era algo maior e superior a qualquer espada. Era a simbologia da palavra de Deus. Pois o apóstolo Paulo nos relata que ao tomarmos a armadura de Deus, devemos pegar a espada, que é a verdadeira arma, a palavra de Deus. Efésios 6:17. Davi, ele pegou a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, Davi derrubou aquele gigante. Não despreze a Bíblia, se alimente dela, viva com ela, durma com ela, pois foi com a palavra que Jesus venceu o diabo no deserto. Foi com a palavra de Deus que Jesus Cristo venceu o diabo no deserto. Isso você pode ver lá em Mateus 4:1. Se você ler a Bíblia. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, começa a ter agora. A partir de hoje, tenha o costume de ler a Bíblia. Foi com a palavra de Deus que Jesus venceu o diabo no deserto. Examinar a Escritura, porque julgai ter nela a vida eterna. Examinar a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna. João 5:39. Amém? Examinai as Escrituras. Davi usou as armaduras para vencer aquele gigante. 4 armaduras Davi usou para vencer aquele gigante. A primeira armadura que Davi usou, o cajado. O cajado simboliza a palavra de Deus. A primeira armadura. A segunda armadura que Davi usou para vencer o gigante. A pedra. A rocha. A pedra nós sabemos que
são pedaços de rocha. E Davi usou a pedra. E a pedra que simboliza Jesus Cristo. Amém? Simboliza Deus. Davi, ele também usou o arfoge. Amém? Davi usou o arfoge, que simboliza aqui um coração puro. Davi usou o coração para enfrentar aquele gigante. Davi também usou a funda. Amém? Davi também usou a funda. Amém? Para enfrentar aquele gigante. E a funda é a palavra de Deus. 4 estratégias para você vencer o gigante que está assolando a sua vida. A palavra de Deus, o coração, a fé. Amém? A gente temos que usar essas armaduras que Davi usou. E se você colocar em prática aquilo que foi passado para você através dessa live, irmão, eu tenho a certeza que não vai ficar um gigante de pé diante da sua vida. Não vai ficar de pé um gigante. Alimente-se dela, viva com ela, durma com a palavra de Deus, durma com Jesus Cristo. Se alimente de Jesus, se alimente de Deus, que você vai ser mais que vencedor em nome de Jesus. Amém? Você vai ser mais que vencedor em nome de Jesus. A palavra de Deus em Efésios 6:10 vai dizer assim: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestir-se da armadura de Deus para aprender a ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Amém? A nossa luta não é contra a carne, nem sangue, e sim principado e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mundo. Irmão, a luta não é contra o seu marido, a luta não é contra a sua esposa, a luta não é contra seu filho, a luta não é contra seu irmão, sua irmã, a luta não é contra o seu vizinho, a luta é contra o espírito e potestade das trevas. Você tem que lutar com o inimigo invisível. E se você tem que lutar com o inimigo invisível, você tem que usar as armas invisíveis, que é a palavra de Deus. Amém? Contra o dominador deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. Tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestidos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Ó, a armadura de Deus. Armadura de Deus, couraça da justiça. Primeira, a couraça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Paz, coração puro, limpo, longe de todo mal. Tenha paz. A paz excede todo entendimento. Irmão, você não precisa do seu marido, da sua esposa para ter paz. A paz depende só de você. Você não precisa do mundo estar legalzinho, estar sem problema para você ter paz. Não precisa. A paz não depende do seu próximo. A sua paz não depende da sua família, a sua paz não depende do seu marido, a sua paz não depende do seu filho, a sua paz não depende da sua mãe, do seu pai, a sua paz depende de você. A sua paz não depende do lugar onde você mora, nem do seu vizinho. A sua paz depende de você. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos
inflamados do inimigo. Escudo da fé. O escudo, os soldados romanos usavam na guerra o escudo, porque quando os inimigos lançavam aquelas lanças com fogo na ponta, aquilo não penetrava, porque ele usava o escudo como blindagem. E a couraça, quando certas, se às vezes pegasse na couraça, não penetrava no corpo, porque ele estava revestido o escudo da fé, né? Para combater os dados inflamados do inimigo. O que é dados inflamados aqui na palavra de Deus? É essas coisinhas que as pessoas ficam propando no seu ouvido. Fofoquinha, mentiras, falando que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai vencer, falando que seu marido não tem jeito, falando que a sua esposa não tem jeito, falando que seu filho não tem jeito, falando que sua casa não tem jeito, que você nasceu para ser assim. Isso é os dados inflamados do inimigo. E você tem que se revestir do escudo da fé. Amém? Escudo da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com todo o coração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? A palavra de Deus. Amém? Usar a palavra de Deus para combater os dados inflamados, o escudo da fé. Foi essa estratégia que Davi usou para vencer aquele gigante. E há mais de 3.000 anos atrás agora, eu estou aqui falando para você sobre Davi. Enfrentou aquele gigante, um homem de 1,60 m de altura, com um estilingue e 5 pedras, mas ele usou só uma. Ele foi para cima de um homem de 3 metros de altura, cheio de blindagem, capacete, a espada. Irmão, os teólogos vão dizer que a roupa que Golias usava pesava mais de 80 quilos. Pesava mais de 80 quilos. O capacete, a armadura que Golias usava. A espada de Golias era super pesada. E Davi, ele tinha 1,60 m. Era o dobro. O Golias era o dobro. Mas Davi, ele não olhou para a circunstância. Ele não olhou. Davi, ele não olhou para o tamanho do problema. Ele falou para o problema o tamanho do Deus dele, né? Davi, ele não olhou para o problema, ele não olhou para o tamanho do Golias. Ele só lembrou o Golias que ele tinha um Deus sobrenatural. Ele tinha um Deus gigantesco. Ele tinha um Deus que não se pode medir. Ele tinha um Deus poderoso, eterno. Davi, ele não olhou para aquele Golias como grande. Ao contrário, Davi olhou para aquele e falou: meu filho, você não é nada. Davi olhou para aquele gigante e falou: meu amigo, você é menos do que nada. Sabe por quê? Porque eu vou para cima de você em nome de Deus. Em nome do Deus vivo, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus da guerra, o El Shaddai, o El Donai, o Eloí. Ah, meu filho, meu amigo, minha amiga, se você vá para cima desse gigante, em nome de Deus, gigante nenhum vai parar diante da sua face. Amém? Essa é a mensagem que eu quero que Deus pediu para deixar para vocês nesse dia. Eu espero que essa mensagem tenha tocado no coração, falado com os irmãos, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou postar essa mensagem no meu canal no YouTube, Escola de Teologia Maranata. Vou postar também no WhatsApp, amém? Vou postar na rede social. Se o irmão quiser passar aí depois, compartilha essa mensagem. Se os irmãos quiserem me ajudar, vai lá no canal do YouTube, Escola de Teologia Maranata, lá, se inscreve lá, ativa o sininho, compartilha essa mensagem, ajuda a palavra de Deus e aos 4 cantos do mundo, tá bom? Deus abençoe a vida de todos e que Deus tenha te dar estratégia, sabedoria para você conduzir a sua vida nesse mundo que nós vivemos hoje. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra tenha surtido efeito na sua vida e no seu coração. Deus abençoe a vida de vocês. Erivaldo Alves está assistindo. Entrou agora, irmão. Volte aí esse vídeo. Ouve essa mensagem aí que eu creio que Deus vai falar no seu coração. Amém? Essa mensagem ela termina aqui. E eu espero que Deus possa falar contigo. Deus abençoe sua vida, Mariana. Deus abençoe Erivaldo. Deus abençoe Sandra. Deus abençoe a vida da Tati, da Ludinha. Todos que ouviram essa mensagem, Deus abençoe. E tenham uma boa tarde. Tchau. Em nome de Jesus. Tenham uma boa fim de tarde. Deus abençoe. Até a próxima.